Então, nós havíamos combinado que os próprios painelistas irão se apresentar, tá? Então, não vou me deter em longas apresentações aqui, deixar que cada um dos pesquisadores se apresente, né, e coloque o seu currículo, a sua biografia. Só para situar, então, eu vou pontuar quem são os painelistas da nossa mesa de hoje. Nós teríamos, abrindo a sessão, a professora Giane Alzamora, da UFMG, que infelizmente teve um mal-estar hoje e não pôde estar conosco. Opa, está tendo um ruído aqui. Professora Ana Camati, por gentileza, feche seu microfone, que está interferindo um pouquinho aqui. Seguindo na nossa ordem de apresentação, nós vamos para a professora Vanessa Brandão, também da UFMG, seguida do professor, da professora Thaís Diniz, da UFMG também. Aí, então, ainda em Minas, mudamos de instituição, vamos ouvir a fala do professor Tiago Perzoini, da Uniacademia, e aí, então, mudamos de estado para assistir a apresentação da professora Raquel Ritterlong, da Federal de Santa Catarina, e então, ao final das apresentações, nós teremos bastante tempo aí para perguntas e debate com os demais participantes, certo? Então, vamos abrir os trabalhos com a professora Vanessa Brandão. Vanessa, o palco é seu, por gentileza. Obrigada, Elaine. Obrigada, Ana. Através de vocês duas, eu agradeço muito a todas as colegas que, no caso aqui, são as colegas mesmo, apenas colegas mulheres, com quem eu tenho a alegria de ter convivido nesse universo da intermedialidade já há alguns anos. Aidana, se você quiser abrir o arquivo para o compartilhamento, pode abrir? E eu estou aqui agora numa missão dupla. Eu acho que eu vou começar, vou ter que subverter um pouco, porque a Jeane começaria a apresentação falando do NUCCOM, mas com essa questão de saúde que ela teve, eu vou falar um pouco por ela, do grupo de pesquisa do qual nós duas fazemos parte, junto a outras pesquisadoras e pesquisadores, e depois eu falaria um pouco da minha perspectiva, mas eu vou ter que bagunçar um pouquinho e iniciar falando, não está na tela certa, mas tudo bem, assim, iniciar falando um pouco de mim nesse grupo aqui, assim, da minha alegria de estar com vocês novamente, porque a intermedialidade foi uma descoberta para mim quando eu vim para a UFMG. Eu fui professora na PUC Minas. Enquanto eu fui professora na PUC Minas por 15 anos, eu fiz o meu mestrado e meu doutorado em literatura, mestrado em literatura de língua portuguesa, doutorado em literatura comparada na UF, e passei muito tempo dividida entre o mundo da literatura e da comunicação. Eu sou professora do Departamento de Comunicação Social. E o NUCCOM é um grupo de pesquisa do departamento, que está inscrito no Departamento de Comunicação. Mas, quando eu vim para a UFMG, no concurso, no fim de 2015, iniciei em 2016, no meu primeiro ano, a gente chega na UFMG, parece que a gente está aprendendo a andar de bicicleta de novo. Parece que tudo é novo, assim, que a gente deixou de ser professora, pesquisadora e está descobrindo um outro universo. E numa dessas descobertas, eu vi um cartaz do grupo de intermedialidade, e haveria um evento que a professora Thaís estava promovendo, e eu fui lá simplesmente porque eu me interessava pelo tema. Eu não tinha muita leitura, e eu apareci numa sala do CAD 2, não sei nem se a Thaís se lembra disso, mas eu apareci lá e tinha outras pessoas, a Camila estava lá, a Miriam, e assim, como uma caloura mesmo. E eu me senti muito acolhida, tanto na perspectiva teórica quanto na perspectiva pessoal. Isso rendeu os afetos nos impactam, né? Eles que nos dominam, assim. Então, eu fui afetada por essa experiência e comecei a ler algumas coisas e vi que toda a minha perspectiva da literatura comparada tinha muita conexão
com a perspectiva da intermedialidade. No NUCCOM já havia pesquisadores que trabalhavam com a perspectiva da transmedialidade. Esse é um universo que a professora Jeane começaria falando assim hoje, e é a especialidade da professora Jeane Zamora. Eu claramente não conseguirei falar em nome dela nesse sentido, mas vou mencioná-la aqui. A Jeane é a pesquisadora que fundou o NUCCOM, e aí eu fiquei fazendo a ponte entre o NUCCOM, numa perspectiva de convergência midiática da comunicação, e os estudos de intermedialidade numa perspectiva da literatura, porque tinha a ver com a minha história, com a minha trajetória. E aí eu conheci outras pessoas em outros eventos, conheci a Ana, que está aqui também, e sempre me sentindo super acolhida. Então eu vou ter que começar dizendo que eu agradeço por essa acolhida. Ela é extremamente importante e ela acabou sendo um ponto de partida para me reconectar entre os dois lugares, que é a comunicação e a literatura. Então, muito obrigada a vocês aí por nos convidar, a Jeane e a mim também, para a gente estar aqui hoje apresentando o NUCCOM. Pode passar, por favor? O NUCCOM, ele, como eu disse, está no Departamento de Comunicação Social. Ele foi fundado pela professora Jeane, mas um pouco depois, outros pesquisadores, o professor Carlos D'André e a professora Joana Ziller, se juntaram a esse grupo, trabalhando na perspectiva de conexões intermediáticas. E há diferentes abordagens no grupo. O professor Carlos, por exemplo, ele se especializou em estudo de redes, algoritmos, mediação tecnológica das redes, de circulação de fluxos informacionais, e tem um desdobramento específico. A professora Joana Ziller também tem alguns desdobramentos específicos. Então, são vários pesquisadores. Pode passar, por favor. Além disso, logo que eu entrei na UFMG, eu imediatamente me filiei ao NUCCOM, por identidade mesmo, trabalhando com essa perspectiva de conexões, mas ainda muito num campo que eu sou publicitária, da publicidade, da convergência de meios, dentro do campo mais de mídias, de processos de mediatização, que são áreas que cresceram muito nos últimos anos, o estudo de mediações e mediatização no campo da comunicação. São áreas que têm um vasto arcabouço teórico, com perspectivas diferentes, assim, perspectivas mais latino-americanas centradas numa conexão com a cultura. Existem outras perspectivas que estão mais ligadas ao processo de institucionalização das mediações tecnológicas e os impactos que isso tem no universo de produção de produtos mesmo, da comunicação social, diversos produtos editoriais, produtos de ficção, séries, filmes, criação de personagens, de universos, como as plataformas se associam a esses universos, por exemplo, estudo de plataformas de conteúdos de ficção, de conteúdos de não ficção. Então, o campo realmente cresceu muito nos últimos anos e se ramifica para muitas direções, e o grupo tem uma heterogeneidade nesse sentido. Ele tem pesquisadores que atuam nessas diferentes áreas, alguns mais específicos de jornalismo, outro mais em abordagens de conteúdo de educação, por exemplo. Pode passar, por favor, Aidana. E atua muito nos interstícios, né? Então, os prefixos inter e trans, para a gente, são dois prefixos importantes, desde que eles nos revelem atuação em rede, ou em redes. E aí tem uma série de perspectivas teóricas que foram ricas, produtivas nos últimos anos. Por exemplo, no que contém alguns textos, alguns livros publicados, a Joana, a Jeane, o Carlos, eu também um pouco, trabalhando com a perspectiva do Bruno Latour, da teoria Torrede, conectando com alguns outros estudos. Pode passar, por favor.
E a gente tem muita produção ligada aos alunos também da graduação e na pós-graduação, a gente tem muita produção de conteúdo feita no processo de ensino, de formação nos cursos de jornalismo, publicidade e relações públicas, e são esses professores que fazem parte do NUCCOM, na perspectiva da pesquisa de transmedialidade e conexão intermediática, que também acompanham os alunos nesses laboratórios de produção em plataformas de mídias digitais, mídias online. Né? Então, a gente tem uma série de produtos. Pode passar, por favor, Aidana. Aqui é o grupo de pesquisa da professora Joana, que é o GEL. A professora Joana trabalha com um recorte que é lesbianidades, então ela observa esse tema em plataformas de mídias digitais, livros, músicas, filmes e séries. O GEL é um grupo, ele nasceu do NUCCOM, mas ele agora já tem uma autonomia, já existem pesquisadoras e pesquisadores trabalhando especificamente com essa temática, em torno da liderança da professora Joana Ziller, mas surgiu vinculado ao NUCCOM e hoje já tem a gente chama de subgrupo, porque é como se a gente estivesse se multiplicando. Eu tenho certeza que eu estou falando uma coisa que vai parecer com o que a Thaís talvez mostre depois, esse impacto que também vai tendo o estudo de determinadas visadas teóricas, como ele vai se espraiando aí, né? Pode passar, por favor. O Mediação é o grupo específico da professora Jeane. Ela estava muito interessada em conversar com vocês e realmente lamentou bastante ter esse problema de saúde hoje, mas eu tenho certeza que haverá outras oportunidades, né? E o Mediação é liderado pela professora Jeane, que trabalha muito com transmedialidade, transmídia, narrativa transmídia e associado à semiótica persiana, né? É o recorte da professora Jeane. Ela tem teses, alunos até de... Aliás, ela já tem pós-doc nessa área, assim, associando os processos transmediáticos, a noção de dispositivo, de redes sociotécnicas, através da ideia de agenciamento semiótico. Então, ela tem bastante publicação nessa área. Pode passar, por favor. Eu não vou falar da Jeane, não faz muito sentido, mas assim, tem alguns contatos dela aí para vocês conhecerem um pouquinho mais. Acho que o que eu posso falar mais dela é que é uma professora que também acolheu bastante todos esses pesquisadores que foram chegando depois. Ela foi a líder do grupo e ela foi nos acolhendo aí. Pode passar, por favor. Ela deixou alguns elementos aí que são dos projetos de pesquisa mais recentes. Pode passar, por favor. E algumas referências de publicações, também mais recentes, e de coisas que vão sair ainda, que estão no prelo, tá? Pode passar, esse livro vai ser lançado daqui a pouquinho. E dentro desse grupo que é grande, heterogêneo, como vocês viram, a gente fala que a gente tem uma dinâmica de grupos e subgrupos. É um grupão, mas existem grupos menores formados. A gente se encontra com uma periodicidade para discutir. Esse ano, por exemplo, a gente está realizando leituras comentadas de várias coisas da obra do Foucault, porque são importantes, preciosas para muitos dos trabalhos. Em comunicação social, existe uma forte e importante engajamento social com os nossos estudos, de olhar para as vulnerabilidades, olhar para os problemas que os processos de mediatização excessiva em redes digitais podem provocar em relação com processos interacionais que não acontecem nos ambientes digitais. Então, ficou muito produtivo para vários desses elementos. A gente tem
leituras conjuntas e a gente tem os subgrupos fazendo leituras mais específicas, né? A Jeane no transmídia, por exemplo, o Carlos da Andréia nos estudos de plataforma, a Joana para o lado das lesbianidades nos ambientes digitais, tanto de visibilidade e representatividade quanto de vulnerabilidades. Pode passar, por favor. E, como a Jeane colocou aqui, é bem arriscado a gente eleger as principais referências, porque, assim, eu diria que o Latour, o Foucault, alguns autores, eles são leituras de todos, mas para as ramificações, há leituras muito diversas e variadas, de acordo com a variação temática mesmo do que cada subgrupo trabalha. E a dinâmica do grupo é assim mesmo, é ter alguns elementos que agrupam e alguns elementos que especificam e aprofundam. Pode passar. E aí agora eu vou falar um pouquinho de mim, assim, eu já disse que eu estou bem entre a literatura comparada e a comunicação, essa é minha trajetória, e venho de mestrado e doutorado em literatura, com a graduação na publicidade, atuo como docente muito na área de publicidade e, de uns tempos para cá, já foi um conflito para mim essa dualidade literatura comparada, por um lado, e comunicação e publicidade por outro, até que de uns tempos para cá essas coisas se conectaram muito fortemente na minha atuação, tanto de produção de pesquisa, quanto na minha atuação como docente. E o que fez essa aproximação, incrivelmente, foi o crescimento do universo das redes digitais, das plataformas, e ele acabou fazendo um match de dois universos que era difícil para mim numa apresentação pessoal, né? A própria Elaine e a Ana falaram que a gente hoje está apresentando um pouco a gente, né? Me apresentando, era difícil conciliar essas coisas, era como se eu fosse uma professora de publicidade, uma publicitária, fizesse planejamento de comunicação e estratégia por um lado e pesquisasse literatura para o outro. E o universo digital, ele criou uma explosão, uma abundância de contágios, interseções, fronteiras e aproximações entre objetos de ficção e não ficção, por um lado, fronteiras de ficção e não ficção, por outro lado, fronteiras de gênero, por outro lado, fronteiras entre autores e leitores, entre processos de autoria e processos de consumo de narrativas em ambientes digitais, uma proliferação de autores que se tornam autores no ambiente digital e encontram modos de encontrar leitores nas redes digitais para que isso depois se conecte com o universo de produção literária, ou até mesmo seja rotulado como literatura. Então, tem uma questão da constituição da literatura institucionalmente também, mercadologicamente. Essas coisas foram se conectando muito fortemente pela explosão de produções nos ambientes digitais, e isso tem criado um campo produtivo que me fez reconectar literatura e comunicação de forma muito intensa. Eu atualmente dou uma disciplina optativa no curso de comunicação que chama-se Comunicação e Literatura, em que eu trabalho só com a perspectiva de teorias literárias, aproximando as teorias literárias do universo da comunicação, que é todo o universo de mediatização, mediação e ambientes midiáticos, plataformas, materialidade da mídia mesmo, né? Como elementos de áudio, elementos de vídeo, elementos pictóricos, imagéticos, elementos da imagem em movimento se conectam com a palavra, o texto, e tudo isso se misturando, hibridizando. Então, atualmente, eu trabalho com ênfase nos processos mediatizados de circulação de textos multimodais de natureza poética, que nos interessa aqui. Eu tenho uma outra face, que é a mais publicitária disso, né? Que são textos de narrativas, que a publicidade se apropria da lógica da narrativa transmídia para ganhar visibilidade em processo de construção do consumo. Mas para nós aqui, isso é o que interessa
mais, né? Assim, em processo de constituição de autoria em redes digitais, em interação com os leitores, constituição de uma audiência, jogos entre realidade e ficcional nas redes digitais. Aí tem uma telinha de um grupo, que é um clube de leitura, na verdade, espontâneo, os alunos eu divulgo, está um pouco parado, porque era um clube presencial de leitura, a gente se encontrava na Fafiche para fazer leituras compartilhadas, era um clube de leitores. Desde que a pandemia começou, no digital isso não funcionou muito bem, então estou esperando um pouquinho aí para ver se a coisa se reconecta. Pode passar, por favor. Estou terminando, tá? Eu sei que eu estou no meu tempo quase no fim aí, tá, Elaine? Já estou terminando. Esse é um resuminho do projeto de pesquisa. Eu também tenho, a Jeane mostrou alguns, eu tenho alguns, um mais voltado para publicidade, um muito voltado para a manifestação poética da estética periférica urbana. E esse aqui é o que eu tenho trabalhado mais na perspectiva da intermedialidade, que é as configurações narrativas nas mídias digitais entre a mídia e literatura. Então, partindo de alguns textos que eu descobri com este grupo, e conectando esses textos com as perspectivas da comunicação e da teoria literária, pela minha bagagem também, eu estou olhando para os atravessamentos entre texto literário e mídias, em especial as mídias digitais. As mídias digitais, as plataformas, as redes sociais digitais como espaços não da ficção, mas espaços da configuração de uma produção poética, nos termos poética de Calvino, assim, o poético pode estar numa forma que é uma forma do filme. Não me interessa muito a forma, se a forma é o livro, né? Me interessa a configuração poética, e diferentes objetos podem ocupar esse espaço em diferentes espaços midiáticos. Por isso que a perspectiva da intermedialidade é produtiva, porque ela não vai olhar para algo fechado, mas ela vai olhar exatamente para a configuração multimodal de diferentes processos com uma conformação, uma leitura, uma recepção e uma autoria de conformação poética. Pode passar, por favor. Aí tem algumas produções dos últimos anos em diferentes perspectivas, assim, na perspectiva da publicidade, a publicidade usando do dispositivo narrativo nos ambientes digitais como modo de atração, de atratividade dos públicos dispersos em fluxos de redes digitais. Eu trabalho isso na perspectiva dos estudos da publicidade do consumo. Então, tem esse capítulo aí, quando o livro se torna publicidade, né? Porque uma determinada marca que produz narrativas e vídeos para que as pessoas baixem um livro de uma narrativa no ambiente digital, para, na verdade, ser um lançamento de um produto. Então, esse dispositivo atrativo, sedutor, envolvente da publicidade nos ambientes digitais. Ainda na perspectiva de objetos mais comunicacionais, mas já de ficção, esse outro trabalho entre o rádio, a TV e a internet, com a professora Sônia Pessoa e a professora Nair Prata da UFOP, a Sônia, minha colega na UFMG, que a gente trabalhou com uma determinada novela, que era uma novela que evocava a memória de uma radionovela, e esses dispositivos entre diferentes abordagens midiáticas, novela, rádio, e isso nos ambientes digitais e nas redes, e esse jogo na constituição de um tipo específico de teledramaturgia que deixa de ser tele, e vira dramaturgia em múltiplos formatos. Então, a intermedialidade é produtiva também para olhar para esses fenômenos. Pode passar, por favor. Tem um outro texto no Prelo que a gente vai apresentar agora, eu e um outro colega também, o Juarez Guimarães, que parece com essa, assim, que a gente olhou para Órfãos da Terra, que é a telenovela que joga com ficção e não ficção, com a história dos imigrantes e como isso foi
amplamente explorado nas plataformas digitais, na Globoplay, a configuração mesmo midiática de como os episódios eram apresentados, as personagens, e como aquilo era feito para engajar um determinado modo de consumo de conteúdo que deixa de ser tele, né, que é o que a gente conhece muito como produto no Brasil, a telenovela, e quando transposta do digital faz uma espécie de hibridização muito curiosa, à la brasileira, do Netflix com a Globo, com a novela das 8. Então, a gente está observando esses fenômenos. Assim. Esse artigo é do livro que veio da minha primeira... Eu tenho um apreço, um carinho enorme por estar aí nesse livro aí, que é do Facebook para o livro, porque eu olhei para um autor que começa a escrever no Facebook, e do Facebook ele começa a encontrar leitores, e dali ele começa a ser chamado de escritor. Né? E isso realmente se torna um processo produzido em rede, olhar para esse fenômeno. E o último é esse fluxos intermediáticos entre a literatura e o cinema, adaptação e recriação de ensaios sobre a cegueira. As produções mais recentes são essas. Pode passar, por favor. Era isso, Pati, cravada, né, Elaine? Eu vi sua mensagenzinha no chat aí, dos 20 minutos. Tá aí o contato da professora Jeane, o meu contato. Fiquem à vontade para a gente estabelecer uma ponte, uma conversa, e eu espero que tenha sido só realmente uma colocação para a gente poder conversar depois. Obrigada, gente. Eu que agradeço, Vanessa, excelente apresentação tua e uma apresentação do trabalho da Jeane também. É uma pena não tê-la conosco, mas que bom que, né, tu fizeste uma excelente síntese do trabalho do grupo como um todo. Muito obrigada. Então, nós vamos passar agora para a professora Thaís Diniz. Como eu falei brincando, mas tem seu fundo de verdade, a suma sacerdotisa da Igreja do Evangelho Intermedial. A professora Thaís quase dispensa apresentações nacional e internacionalmente num grupo disposto a discutir intermedialidade, mas evidentemente ela vai se apresentar a vocês, falar um pouquinho do longo percurso dela, longo e produtivo percurso dela nos estudos de intermedialidade. Professora, por gentileza, o palco é seu. A Aidana vai abrir a sua apresentação assim que a senhora acenar. Pode colocar. Bom, eu vou começar dizendo que é um prazer muito grande estar aqui com vocês, né, para contar um pouquinho da minha trajetória e também da história, né, do grupo de pesquisa intermídia, né, que é um grupo que eu tenho um grande prazer de coordenar, mas que eu nunca coordenaria sozinha e que eu tenho grande prazer, né, de coordenar com a ajuda de todo mundo, porque realmente esse grupo é bem democrático, todo mundo se expõe, todo mundo fala, então, realmente, eu fico muito feliz de estar aqui hoje. E, para começar, pode passar. Eu vou falar um pouco do meu mestrado em literatura inglesa, porque eu me interessei pelo teatro desde muito nova, eu gostava de cantar, de representar e tal, eu falo até que eu sou uma atriz meio frustrada, porque eu devia ser atriz, porque era isso que eu gostava mesmo quando eu era menina. E numa disciplina oferecida pela professora Ana Lúcia Gazola, né, de quem eu tive a honra de ser aluna, eu fiquei muito interessada por essa peça que chamava The Royal Hunt of the Sun. E eu fiquei interessada por essa peça porque ela era a história da conquista do Peru, pelo Francisco Pizarra, né? Mas o que me chamou muita atenção é que na Didascalhas, o autor, o Peter Schaffer, ele o tempo todo ele falava em cenários ricos, espetaculares, ele colocava o Atahualpa, que era o Inca, né? No meio de um sol cheio de raios, né? Dourados e tal. Então, isso me impressionou muito, e eu, então, quis trabalhar com essa peça. E aí,
o que aconteceu foi o seguinte, eu utilizei como suporte as ideias do Antonin Artaud. Por quê? Porque o Antonin Artaud falava que o que era importante numa peça de teatro não eram as palavras, e sim o que ele chamava de linguagem teatral, que eram os outros elementos do teatro que contariam a história. Então, caiu, né, a sopa no mel, porque era o que eu gostava mesmo, e consegui realmente assim atrelar. Então, a minha dissertação de mestrado ficou chamando Artaud Theory and its Double, Peter Shaffer, The Royal Hunt of the Sun, que foi o título foi a professora Solange Oliveira, que é ótima para dar título nas coisas, que foi a minha orientadora. Bom, e aí daí veio o título, né, da minha tese, da minha dissertação de mestrado. Bom, essa peça foi encenada em poucas vezes em teatros grandes, né, que eu saiba. Eu depois pesquisei, realmente ela foi muito pouco encenada. E a estreia apareceu na crítica como o teatro total, né? E também como um espetáculo muito exótico, exatamente por causa dessa monte de elementos, né? Visuais, sonoros, tinha muita música, pássaros cantando e tal. Essa riqueza de cenários foi realmente colocada como um teatro total, que na época, em 1964, estava no auge, que era esse teatro que tinha vários elementos junto do teatro e largando de mão a linguagem oral. Em 2006, eu vi essa peça em Londres. Eu fui a Londres, eu vi que essa peça ia ser passada, enquanto eu não fui, não sosseguei. E eu fiquei muito decepcionada, porque aquilo tudo que eu tinha imaginado da peça que eu não tinha visto, e eu me lembro que o professor Linklater, que foi da minha banca, ele falou assim, mas você não foi? Como que você consegue falar as coisas? Era porque a crítica era incrível, falava como que aquele monte de incas que estavam protegendo o grande rei, como que fazia, era tudo em termos de gestos e elementos simbólicos e tal. Então, eu fiquei muito decepcionada com a peça, achei que não estava tão, aquelas coisas que eu imaginava não estavam tão presentes, né? E nessa época a crítica passou a considerar essa peça como eles falavam, uma consciência política profética. Foi na época da Guerra do Golfo, então acho que eles acharam que estava meio parecido, né? A luta entre os espanhóis e os incas, né? Seria mais ou menos uma fala, né, disso. Pode passar. Bom, aqui estão algumas fotografias que eu achei na internet, né, das peças. Essa daqui é que foi uma que eu acho que foi a que eu vi, que ele aparece assim, não, porque quando na didascália da própria peça, o Peter Shaffer fala que o Inca deveria aparecer no centro de um grande sol, e realmente a ideia era essa, que ele estava dentro de um sol. Só que na peça que eu vi, ele aparecia desse jeito, já não era tanto quanto aparecia. E ele fala, o diretor fala que não quis utilizar os mesmos recursos que o outro tinha utilizado. Então, tá certo, né? Bom, em 1969, aconteceu o seguinte, na véspera da minha defesa de mestrado, a Miriam Ávila, amiga nossa, ela levou esse filme para a gente ver lá em casa. Gente, a hora que eu vi o filme, eu fiquei tão triste, porque tudo que eu imaginava, é isso que eu falo, a gente tem que ler e imaginar, pôr a cabeça para funcionar, né, para ver, porque depois você vai ver com o que foi apresentado mesmo, e você fica meio decepcionado. O filme, para mim, foi uma tristeza. Primeiro, porque eles tiraram o elemento mais importante, que era o narrador da peça, que era um rapaz de 15 anos, da época, que estava narrando os fatos 30 anos depois. Então, eles tiraram, então eu achei que perdeu muito. Mas
Então, aqui algumas fotos, né, desse filme. Em 1977, foi feita essa ópera, eu nunca tive acesso a ela, mas me mostrou que uma peça de teatro pode ser expandida, né? E eu estava ali confirmando isso, pode ser expandida de várias outras maneiras. E aí, então, o que eu fiz? Eu resolvi analisar filmes que fossem derivados de peças de teatro, né? Para entender um pouco desse processo, inclusive por que eu não tinha gostado do filme. E daí nasceu meu interesse por adaptações fílmicas, principalmente das adaptações feitas a partir de peças de teatro. Bom, aí no doutorado, eu ainda orientada pela professora Solange Ribeiro de Oliveira, eu encontrei um professor da Belas Artes, o professor Barros, que era da área de cinema, e ele me falou assim, mas escuta, você é professora de literatura inglesa, estão surgindo milhões de filmes de peças adaptadas de Shakespeare, por que você não trabalha com isso? Bom, então, eu já tinha analisado o Han, do Akira Kurosawa, né? E aí eu falei, bom, então, quem sabe eu vou fazer isso. Gente, como é que a gente é inocente quando começa a fazer uma pesquisa, né? Sabe por quê? Eu achei que eu ia poder chegar no meu doutorado sanduíche, que eu fui para Bloomington, né? Eu achei que eu ia poder analisar todas as adaptações de Shakespeare que tivesse. Eram mais de 200, né? E aí eu resolvi falar, bom, então eu vou parar no King Lear, que era o Han tinha sido uma adaptação do King Lear, e aí só nessa época já tinha 42 adaptações de King Lear, então vocês imaginam. E aí eu escolhi essas 4 que eu coloquei aqui, né? Que foram 4 de cineastas de nacionalidades diferentes. Por quê? Porque aí elas me levaram a concluir que, além dos elementos semióticos, né, numa tradução, numa adaptação, os elementos culturais eram preponderantes. Então, a minha tese de doutorado, ela diz isso, que a gente traduz principalmente a cultura, né? Além de todas as outras coisas, a gente traduz a cultura. Bom, em 2003, eu fui para Londres para fazer meu estágio pós-doutoral. E aí, ainda pensando nas adaptações fílmicas, né, eu quis analisar algumas adaptações, mas eu não queria nada semelhante àquelas que eu tinha analisado no doutorado. E tirei, elas em nada se pareciam, elas não eram tipo traduções, adaptações muito fiéis, né? E aí a conclusão que eu cheguei é que a gente não adapta nem ao enredo, nem aos personagens, nem à cultura, mas também evocações, ideias implícitas ou explícitas, que existem várias maneiras de realizar adaptações, pode ser fiel ou não aos acontecimentos, ao espírito, à ideologia. Então, e que um pequeno aspecto, por mínimo que seja, pode dar origem, ser o ponto de partida para um filme inteiro muito bom, né? Então, foi a minha conclusão quando eu fiz o meu estágio pós-doutoral. Pode passar. Antes de tornar-se meu co-orientador, né, o professor Klaus Kluge já tinha vindo ao Brasil muitas vezes. E ele trabalhou com Haroldo de Campos, Décio Pignatari, Augusto de Campos, e ele foi um grande estudioso das poesias concretas, da poesia concreta, né? E em 2002, né, a nosso convite, ele veio ao Brasil como professor visitante para a UFMG. E o que ele fez? Ele ministrou cursos na Faculdade de Letras, na Belas Artes, e no final da sua estadia aqui, a gente fez uma reunião e convidamos professores voltados para as artes, para a música, para o teatro, para o cinema. E cada um apresentou a sua pesquisa uns para os outros, o que mais ou menos nós hoje estamos fazendo aqui, né? Cada um foi falando o que fez. E aí
nós podemos perceber que, embora tivessem sido pesquisas realizadas em diferentes unidades da UFMG, elas tinham uma coisa em comum, que era essa inter-relação entre a literatura e as artes. E aí, então, a partir daí, estava criado o grupo Intermídia. E aí, a partir daí, criado o grupo Intermídia, eu, então, ampliei minhas pesquisas para incluir outras mídias, não só o cinema, porque até então, o que eu estava fazendo era trabalhar com literatura e cinema, né? E aí eu elaborei 2 projetos que me valeram as bolsas de produtividade que eu tive durante muitos anos. Eles me renderam esses projetos. O primeiro, que foi os estudos sobre a intermedialidade, ele foi um projeto mais geral e a concentração principalmente em transposições. E aí eu mostro alguns produtos midiáticos que foram estudados dentro desse primeiro projeto, né? O William Blake, o Edgar Allan Poe, o Inca Shonibare, que me encanta, né, com as suas produções, o Robert Lepage e vários outros. Eu coloquei aqui alguns só para mostrar para vocês assim, a diversidade, né, das coisas com as quais eu trabalhei, que não era mais literatura e cinema, né? E o segundo era o intermedialidade, o caso de Shakespeare. Então, o que aconteceu? Além das adaptações fílmicas de obras de Shakespeare, eu comecei a trabalhar com outros produtos, né, que eram derivados das peças de Shakespeare. Aqui são alguns do Hamlet, né? Então, tem uma pintura, tem uma charge que é feita num cartão postal, uma outra pintura, uma peça de teatro, um mangá, né, o filme e várias outras coisas. Foi um projeto muito produtivo. Eu apresentei o resultado desse projeto em vários congressos, né, no Brasil, fora do Brasil e tal, e inclusive com a professora Cecília, que a gente trabalhou com a música, né, o Hamlet na música. Muito interessante. Me alegrou muito fazer esse trabalho em conjunto com ela. Depois teve um outro projeto que focou na peça de Tempest. Esse projeto foi interessante porque para desenvolver esse projeto, eu ofereci uma disciplina na pós-graduação, e aí os meus alunos da pós-graduação fizeram vários trabalhos baseados nos produtos, né, derivados do The Tempest. Isso aqui é uma pintura, aqui outra pintura mais tradicional, né? Tem vários quadros interessantes, teve romance, teve poesia, muita coisa interessante mesmo, e meus alunos fizeram. Depois, alguns alunos também de iniciação científica, de monografia, trabalharam com essa peça, com os produtos que vieram daí e tal. Então, foi um projeto assim, muito profícuo, muito bom. E também eles trabalharam também com os filmes, né? Que são esses todos aqui, que são baseados na peça The Tempest, né? Esse aqui que se passa num outro planeta, esse daqui que é um tipo faroeste, esse aqui acontece numa ilha grega, bem moderno, assim, bem contemporâneo, né? Esse do Derek Jarman, que é muito interessante, o tal do Prosperous Book, muito famoso, né? E, por último, esse aqui da Julie Taymor, que transforma o próspero numa próspera, né? Então, assim, eu gostei muito de trabalhar com essa tempestade, achei interessante e tem muito trabalho dos meus alunos que foram derivados daí. Bom, grandes pesquisadores e teóricos têm nos guiado, né, nas nossas pesquisas, né? Então, aqui tem a Lauren Weingart, tem o Jorgen, tem o Lars Ellerstrom, tem a Heidrun Führer, a Irina Rajewski, o Werner Wolf, né? E mais, né, o Grusin,
o J. David Bolter, a Veronique Plesch, o Eduardo Cac, o Walter Bernard, e tem outros, só que eu não consegui as fotografias deles, então eu não pus porque eu não achei. Se eu tivesse achado, eu teria posto, porque tinha o Walter Moser, que veio várias vezes ao Brasil e é muito interessante, alguns que foram da Belas Artes, que também eu não consegui as fotografias. Bom, ao longo desses anos, nós organizamos algumas jornadas, nós já organizamos algumas na UFMG e na Uniandrade, E eu espero, que a gente possa continuar organizando essas jornadas, que eu até outro dia mandei uma mensagem para o grupo falando que, quem sabe, a gente poderia partir da 7ª jornada intermídia para esses, como o nosso que nós estamos fazendo hoje, como o da semana atrasada, lá na Unifesp. Por quê? Porque são todos produzidos e organizados por membros do grupo intermídia, E seria interessante se a gente continuasse, porque, olha bem, nós temos várias universidades cujos membros, são de várias universidades. Por exemplo, nós temos a Uniandrade, a Universidade do Paraná, de Santa Maria, da Bahia, a da Unisc, a Unifesp, a de São João del Rei, a de Juiz de Fora. Então, assim, várias universidades. Então, a gente poderia fazer uma jornada, sei lá de quanto em quanto tempo, na realidade, podia ser uma vez por ano, de 6 meses, sei lá, em cada uma dessas universidades que seria interessante a gente colocar, Além disso, nós também realizamos colóquios, O primeiro, que foi em maio de 2017, que eu acho que é esse que a Vanessa está se referindo, Depois fizemos outro em maio de 2019 e agora estamos aqui trabalhando com esse que vai se realizar agora em outubro e que tem uma grande novidade, porque a gente vai apresentar um tipo de produção que nunca foi apresentada em nenhum dos outros congressos anteriores. Eu acho que ele vai ser muito bom, bem interessante, E também nós já publicamos vários livros. Alguns são de traduções de textos teóricos traduzidos pelos membros do grupo. Inclusive, a gente tem um que é só dos textos dos Klaus Kluwer, que já tem 7 anos que está na minha mão, e ele quer fazer a introdução e não faz, e a gente fica apertado porque quer fazer, mas ele não deixa. E aí, por último, eu e a Camila mandamos uma última mensagem para ele, pedindo, pelo amor de Deus, para ele escrever o que ele quer escrever, as introduções para as partes. Ele definiu como ele queria que fossem as partes. A gente colocou os textos do jeito que ele queria, dividido nas partes. Só que ele quer escrever uma introdução para cada uma das partes. Ele só escreveu para a primeira parte. Aí eu e a Solange resolvemos escrever para a segunda e para a terceira. Aí fomos mandar para ele falou que não, ele é que quer escrever. Então, nós temos que esperar, Mas também nós temos, como a própria Vanessa falou, os textos que são palestras e trabalhos que foram apresentados nos nossos congressos, Agora, uma coisa, gente, que tem me preocupado muito e que eu sei que foi uma grande preocupação do Klaus Kluwer foi a ideia da intermedialidade no ensino. Então, é uma coisa que me preocupa e preocupava ele, e eu acho que a gente tem trabalhado um pouco em cima disso, talvez não tanto quanto gostaríamos, mas eu acho que a disciplina que a gente oferece para a graduação é uma disciplina aberta para todo mundo da UFMG, de todas as unidades, que chama Introdução à Intermedialidade. Temos disciplinas oferecidas na graduação e na pós-graduação por professores, por doutorandos, por mestrandos, etc. Muitas teses e dissertações que já foram defendidas nesse assunto. As linhas de pesquisa que as pessoas, nas suas próprias universidades, têm linhas diferentes das que a gente usa, mas que têm coisas comuns, trabalhando com a intermedialidade, como é a própria
Vanessa falou, né, lá na comunicação, que tem a ver, tem um outro nome, mas na realidade tem a ver, tem coisas comuns, né? Eventos propostos pelo grupo, como esse que nós estamos apresentando hoje, como o da semana atrasada, em novembro vai ter um outro e tal, e outras universidades, inclusive as universidades estrangeiras, né, que a gente pode participar dos eventos que eles promovem, a Miriam está sempre atenta, manda para a gente aí, e também a possibilidade de pós-doutorado na UFMG e nas universidades estrangeiras. O Lars Ellestrom aceita, o Bruma aceita, o pessoal do Canadá aceita. Então, assim, nós estamos fazendo, né, um pouco do que a gente pode para que a parte do ensino seja também contemplada, né? E no mais, gente, eu quero terminar convidando vocês que estão assistindo e que não pertencem ao nosso grupo, que se juntem a nós, né? Tenho certeza que vocês não vão se arrepender, tá bom? Muito obrigada. Obrigada, professora Thais. Com certeza ninguém há de se arrepender de fazer parte do grupo intermídio. Falo por experiência própria, ingressei não faz muito tempo e tem sido uma alegria, um prazer e um aprendizado gigantesco, né, compartilhar fazer parte desse grupo e compartilhar dessas pesquisas tão instigantes que os membros realizam. Muito obrigada, professora. Depois retornaremos à sua fala, porque certamente há várias coisas para se perguntar e comentar a respeito do que a senhora apresentou. Eu passo a palavra, então, agora para o colega Tiago Berzoini. Eu não estou vendo... aí está o Tiago. Tiago, por gentileza. Boa tarde. É um prazer imenso, né, poder participar. Quero agradecer aí pelo convite, né, do professor Alex, professora Ana, enfim, toda a comissão organizadora. É emocionante, né, participar dessa tarde e da manhã, né, com tantas pessoas que eu admiro. Então, a emoção está lá em cima. E eu estou pequenininho aqui, porque eu vou tentar fazer diferente. Espero que não fique invertido. Vocês me avisem, por favor. Ficou, né? E aí, pronto. Eu acho que... Não? Agora que certo. inverteu. Antes estava certo, mas está muito pequenininho. Está não pequeno. Sei se a gente colocar só em ver o speaker, é que eu estava com galeria. Então, se alguém está vendo muito pequenininho, coloque ali no canto superior. Tem que colocar o pin nele que ele aparece. Exato. Porque eu não nego que eu me embolo muito no Zoom e assim eu acho que eu fico mais tranquilo, mas se ficar ruim para vocês, eu tento exibir a tela aqui, tá bom? Bom, eu sou Tiago Berzoini, eu sou professor de História das Artes e Estética do Uniacademia, Juiz de Fora, o ex-SES-JF, né, o Centro de Ensino Superior, que agora virou um centro universitário. Sou doutorando do PPG Letras, Estudos Literários da UFJF, bolsista da CAPES. E é engraçado, né, porque quando eu comecei a montar aqui a apresentação, eu fui lá atrás mesmo, na minha graduação. Eu sou formado em artes, né? Sempre foi um namoro com a intermedialidade, ainda que naquele tempo, né, os meus professores não falassem desse termo, mas já era esse namoro, e eu nem sabia na graduação. E na especialização também trabalhei, enfim, vou mostrar aqui um pouquinho disso. Mostrar aqui só... Esse é o campus, né, do Uniacademia, ainda está ali com o logo do SES-JF, onde eu trabalho aqui em Juiz de Fora, o campus Arnaldo Jansen. Nós temos também o campus Academia, né? Agora a gente está no ensino remoto, mas saudade desses lugares. Eu transito por esses dois campi e, bom, vou falar mais da experiência no grupo de pesquisa aqui, Design e Intermedialidade, Cultura Visual e Narrativas. Mas, seguindo aqui, né, a nossa
apresentação, sou membro da Abralic, né? Fui líder do grupo de pesquisa em arte sequencial no IAD da UFJF, de 2009 a 2011, quando eu fui substituto, né? Aí, quando eu saí, o grupo acabou encerrando. E, no Uniacademia, tenho a liderança desses dois grupos de pesquisa, Design e Intermedialidade, Cultura Visual e Narrativas, e Cidade, Memória e Interatividade. Eu dou aula nos cursos de Arquitetura e Urbanismo e Design de Interiores. E a maioria dos alunos são da graduação e vem ter essa conversa comigo no grupo, né? E trazendo aí, inclusive, as questões de limite, de fronteira, porque isso me agrada, né? Esses desafios me agradam na intermedialidade, inclusive com a área deles, o urbanismo, a arquitetura, a representação disso nos diversos mídias, nos diversos suportes, né? Design de interiores, enfim. Já volto aqui. As principais referências, eu estou aqui na frente do Deleuze, mas, enfim, né? Irina Rajewski, Dick Higgins, professora Thaís Diniz, Klaus Cleaver, e aí vou descendo aqui na narrativa transmídia, Ken Henry Jenkins, Stephen Deinhardt, Carolyn Handler Miller, Janet Murray, e, bom, da Janet Murray ali para baixo, são as conversas que a gente tenta trazer no nosso grupo, né? Com Eva Heller, Israel Pedrosa, com cores, ambiência, Derrida, Angelique Nancy, que infelizmente partiu faz pouco tempo, né? Bauman, enfim, toda essa galera ajuda a gente, dá suporte, né, à nossa conversa intermídia. E, como eu disse, eu sou formado em artes e, desde lá de trás, né, na minha graduação, já tinha essa conversa. Meu TCC ali, a minha especialização, foram namorando quadrinhos e o teatro, né? Na graduação, puxando a questão do gesto e pensando o gesto nos quadrinhos, no cinema e no teatro, numa proposta de atingir o distanciamento de Brecht. Na especialização, A Palavra e a Termópilas, né, do Frank Miller, onde eu peguei aquela graphic novel 300, né, fiz uma análise em relação ao filme, que tinha pouco tempo que tinha sido lançado, né? E, bom, nessa trajetória eu montei uma companhia de teatro, ela vai ser importante daqui a pouquinho, acho que a professora Thaís vai gostar dessa conversa. E no meu mestrado, que foi feito na Facom da UFJF, sob orientação do professor João Queiroz, eu trabalhei com espectros do Henrik Ibsen. E aqui, sim, a questão da intermedialidade me veio de maneira mais clara, né? O professor João Queiroz trazendo aí esse termo, uma conversa até muito próxima que ele tinha, faz tempo que eu não vejo, mas com o professor Klaus Cleaver, enfim. E eu desenvolvi essa dissertação, né, Espectros, um drama familiar, narrativa transmídia aplicada às artes cênicas, que gerou uma trilogia de peças que montamos aqui em Juiz de Fora, com a Companhia Teatral Caravela das Artes, uma companhia de teatro amadora, que eu dirijo. Ela está parada faz um tempo, mas, de repente, ela aparece aí, que eu costumo chamar essa trilogia, né, Companhia Teatral Caravela das Artes e a Ribalta Transmídia. Aqui, essa questão das fronteiras é onde eu fui tentando levar ela ao limite e entender como que, através da narrativa transmídia, eu conseguiria trazer um universo ficcional, uma narrativa que se complementasse pelos suportes diferentes. Então, a gente foi para a História em Quadrinhos, tinha um blog que tinha todas esses produtos, né? Vídeo, audioteatro, algumas cartas que os atores escreviam e trocavam entre si, como se fossem os personagens, né? A gente chegou aí até para um ambiente virtual, que é o Second Life, e fizemos uma conferência, não é? Síncrona, e nesse ambiente virtual, expandindo elementos ali daquela narrativa da peça Espectros do Ibsen
que, na adaptação de fato, né, que a gente apresentava todo final de semana, em 2011, eu não coloquei no palco, né? Por questão de tempo, enfim, para adaptar as questões até logísticas que a gente tinha. E uma solução que eu pensei foi essa, né? Então, o que eu não mostrava na peça, o público complementava em outras mídias. Isso é bacana porque a narrativa transmídia, que é um dos aspectos da intermedialidade, né? Ela está muito próxima, ela é muito pensada para os grandes conglomerados, principalmente do audiovisual. E aqui é uma proposta que foi completamente contra essa ideia, porque uma companhia de teatro amadora não tinha verba nenhuma de lei de apoio, de incentivo, nada. E a nossa ideia era justamente tentar atingir, né, o público por diversos caminhos diferentes. Rendeu aí uma série de promovídeos, né, que tem no YouTube até hoje, e a gente simulava ali um cinema mudo, né, complementando também algumas cenas que não entraram, como se fosse uma prévia. Isso rendeu muita coisa, e é engraçado porque as peças que vieram depois acabaram virando uma espécie de universo compartilhado até para os atores, né? Então é interessante como que isso funcionou, até é um outro viés, não vou entrar nele, mas como uma característica de formação de ator, construção ou desconstrução de personagem, né? Repetimos, então, com Tilvânia, que eu não trouxe imagem, preferi trazer do Frankenstein. Então, foi Espectros, que foi a dissertação. Na sequência, no ano seguinte, veio Tilvânia, Chekhov, e, por fim, uma adaptação do Frankenstein, que foi montada dentro de uma casa mesmo, uma casa de cultura, aqui da Universidade Federal de Juiz de Fora. Repetimos algumas questões ali, né, as cartas, e isso ficava disponível para o público num blog, história em quadrinhos, vídeos que complementavam essa narrativa na internet. E no caso do Tilvânia, a gente ainda tinha um personagem muito preocupado com as questões ambientais, e a gente distribuía mudinha de planta, né, ao final da peça, tudo o próprio personagem ia entregando para o público, complementando essa narrativa. Eu disse, né, que eu fui substituto do EAD, e naquela época tinha um grupo que estudava arte sequencial. Bom, a ideia era história em quadrinhos e essa conversa intermídia. Rendeu, em 2015, 2016, 2 exposições, uma no MAM, Museu de Arte Murilo Mendes, aqui de Juiz de Fora, outra no Promúsica, também aqui de Juiz de Fora, saiu o Nava ali, minúsculo, perdão, né? Onde os alunos e outros artistas convidados que não pertenciam ao grupo adaptaram poemas de Murilo Mendes e de Pedro Nava. Isso gerou um trabalho muito bonito. Eu gosto muito de lembrar dessa exposição, né? E que trouxe, né, uma entrada de um público por uma mídia diferente, que era os quadrinhos, né? A gente teve muita presença de alunos que saíam de escolas e passavam no museu. Na época eu trabalhava no museu, estava fazendo curadoria, expografia, e não era um público comum de se ver ali por volta de meio-dia ou às 17 horas, quando as aulas acabavam, vinha uma turma. Então, o Murilo Mendes acabou ganhando um público novo por uma outra mídia, né? E a ideia é essa também, né? Que por essa mídia eles chegassem à matriz midiática, né? Que são os poemas do Murilo Mendes. Bom, e temos aqui, né, o grupo atual, Design e Intermedialidade, Cultura Visual e Narrativas, que eu separei alguns projetos, né, para falar do que a gente tem feito, do que a gente tem pensado aqui com os alunos de tecnólogo design de interiores, que é uma característica também que chama muita atenção, porque o tecnólogo ele tem apenas 2 anos, né? Então, os alunos acabam não se aprofundando tanto quanto eu e eles gostaríamos, mas, com certeza, abre caminho para que eles continuem essa conversa depois, né?
E o design e intermedialidade, cultura visual e narrativas, uma das ideias é que a gente pudesse aproximar design, intermedialidade, com a cultura pop e com a área de trabalho deles. Já veio gente de moda que trabalhou os delírios de Beck Bloom, mas moda ainda o pessoal é meio tímido para se aproximar. Mas, nesse caso, por exemplo, da aluna Júlia Botelho e Lara Dyer, já formaram, né, que elas pegaram Harry Potter e compararam, né, fizeram um trabalho muito bonito de análise das cores nos filmes e comparando como essa maturidade que ia acontecendo na saga, com personagens e até mesmo visualmente, né, acontecia em texto e como isso era traduzido e traído, né, para as telas. Foi um trabalho bem bacana. E aí veio Lígia Menezes, né, que também do design de interiores, que queria trabalhar com doramas. E a gente vai abrindo esses vieses, né? Eu vou tentando dar o suporte ao máximo. É um grupo muito jovem, né? Eu estava até brincando com a minha coordenadora, eu falei, no meio dessa constelação, eu estou chegando aqui com a minha lanterninha, hein, gente? E a Lígia trouxe essa ideia de trabalhar o mangá e o dorama, né? O dorama são dramas inspirados aí em mangás, tem coreano, tem japonês. Confesso que não é muito a minha área de conhecimento, mas ela super empolgada. E ela acabou trazendo um mangá que não existe ainda, né? Uma adaptação dele. Depois eu olho o nome que é em japonês, aqui eu me enrolo toda. E ela acabou trazendo um trabalho que está até publicado pela Blush, de tradução, de percepção dos limites, trazendo uma proposta de cenografia para esse dorama, se um dia ele houvesse, né? Então, ela visitou um estúdio de TV, fez o levantamento, e aí tem umas imagens, né, dessa conversa dela, dessa proposta. Nesse caminho, a gente teve também a Lucília Bortoni, um negócio de família, que foi uma proposta de apresentar um stand para essas feiras geeks, tipo o CCXP, onde acontecem esses eventos, né, onde se fala muito sobre essa cultura pop, e ela, pegando a ideia daquela série Supernatural, montou aí um stand inspirado aqui, né, na estética da série, trazendo até as fontes, né, da prancha dela. Ela conversou com a estética do seriado. Então, isso são dois projetos que me trazem muita alegria, porque eu acho que, como eu comecei dizendo, né, intermedialidade para mim é esse desafio de fronteiras, né? Eu acho que aqui elas levam isso a um nível outro, não é verdade? E a gente tem alguns projetos aí que estão em desenvolvimento atualmente, né? No grupo. Um com Senhor dos Anéis, tá? Que é a Luísa Matos Benria Cortez, Milena Delfino, a Maria Clara Sarquis e o Glaucio Augusto. Eles estão trabalhando esse aspecto intermídio na obra do Tolkien, O Senhor dos Anéis. Cada aluno está pegando uma ambiência, um local. Aí eu trouxe, está muito no começo esse trabalho, né? Mas o caminho que está seguindo, né? Onde eles pegam o desenho do Tolkien, aqui, né? Pegam o correspondente à adaptação do filme, vão buscando no livro, né, as menções a esse condado dos hobbits aqui no caso, né, que é a parte da Luísa, e fazendo relação e análises aqui, né, acho que está pequeno, posso ler, né,
uma vila pequena área localizada ao longo de um rio, no qual impera a natureza e os recursos naturais. A cor verde predomina nessa região, transmitindo um ambiente calmo, tranquilo, ressaltando saúde, estabilidade, natureza, frescura. A cor verde é o símbolo da vida em seu mais amplo sentido, não só com a relação à humanidade, mas a tudo que cresce. Verde é o oposto de murcho, de seco, de morto. Lembrando que os hobbits são aquelas, apesar de pequenininhos, né, muito vivazes, né, tem muita vitalidade. Então, a gente está trabalhando nesse caminho, nesse projeto, que eu acho que, ao final, vai trazer um produto muito bonito para a gente, de análise, né? Vai entrar cor, vai entrar, enfim, muitas possibilidades. Vão trabalhar Minas Mória, vão trabalhar Valfenda, né? A cidade dos elfos. Um trabalho que eu estou doido para ver pronto, esse daí. Temos também o Pedro Almeida e a Ana Clara Souza, né? Trazendo uma leitura de história, ficção, identidade e alteridade na Avenida Drops, que é uma graphic novel do Will Eisner, e trazendo aí um aspecto intermídio com a história, né? Com o que é factual, o que é ficcionalizado na Avenida Drops. Eles também estão trabalhando. Esse daqui está mais perto de ver uma publicação. Acredito que até janeiro a gente tenha finalizado esse trabalho. Esse está bem mais maduro. Com um ex-aluno, ex-orientando meu dos tempos de AD, na verdade, já mestre, a gente está terminando um texto chamado Ficção Interativa, um olhar sobre o agenciamento de conteúdo, onde a gente pega os jogos eletrônicos e faz uma análise intermídia e até de agenciamento de conteúdo que eles possibilitam em comparação com o que é publicado nas histórias em quadrinhos, adaptado na TV pelas séries e disponibilizado aí nos consoles dos jogos eletrônicos, né? Esse também, acredito que até fevereiro a gente vai ter fechado ele para uma publicação. Eu não sei como é que está meu tempo, porque eu esqueci de colocar aqui o meu cronômetro. Tá bom, vou finalizar. E no meu doutorado, né, eu não poderia deixar de falar um pouquinho do que a gente está fazendo, que é no PPG Letras, né, Malone, o Homem Móvel, Ser Alteridade, em narrativas de hospitalidade, onde, através de uma análise, né, do Malone Morre, do Samuel Beckett, e Cães Heróis, do Mário Bellatin, os dois têm um protagonista imóvel, né, incapaz. A ideia é que o primeiro momento, né, uma primeira etapa, a análise das duas obras, que vai envolver corporeidade, mobilidade, alteridade, mas que vai resultar numa experimentação sobre intermedialidade, uma tentativa de perceber aí os limites e as fronteiras de uma tradução-traição inspirada nos romances e que extrai a desconstrução da narrativa pela imagem pictórica, se amparando aí numa narrativa pela experiência da imagem, né, do color field painting, que é a pintura pelo campo da cor ou pintura do campo estendido da cor. Minha orientadora, a professora Enilce Albergaria, mas as conversas com o professor Luiz Fernando também são fortes, que foi aluno do Jacques Derrida. Enfim, eu tento trazer aí essa conversa, então, do que a gente tem trabalhado, que é uma união entre intermedialidade, estudos culturais, filosofia, cultura pop. E, bom, só tenho a agradecer a oportunidade de estar aqui hoje. Gente, muito obrigado. Passo a palavra. Nós é que agradecemos, Thiago. Sensacionais os teus projetos. Eu digo que eu realmente encontrei o meu nicho, a minha casinha acadêmica quando conheci o Intermídia, porque aqui faz todo sentido, arquitetura, design de interiores, nós não estamos numa forçação de barra, né? É um dos poucos espaços em que a gente pode ver essa interação efetivamente interdisciplinar, maravilhoso. Certamente voltaremos a diversas coisas que tu levantaste aqui na tua apresentação,
E agora, então, eu vou passar a palavra para nossa colega Raquel Ritter-Long, da Universidade Federal de Santa Catarina. E aí, então, após a apresentação dela, nós teremos um bom tempo aí de debate e perguntas com todos os participantes. Muito obrigada. Obrigada. Tiago, Ah, tá, ok. Boa tarde a todos. Obrigada, é um prazer estar aqui. Desde logo, gostaria de parabenizar, né, a organização por essa ideia sensacional de reunir pesquisadores em intermedialidade, né, e dizer que eu tenho um pezinho na literatura, mas na minha história de pesquisa. Agora, hoje, eu devo salientar para vocês que eu estou trabalhando com algumas questões da intermídia no jornalismo, né? Eu trabalho no curso Departamento de Jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina. Eu não estou vendo a minha apresentação. Tá. Agora eu estou vendo. Tá, ok. Obrigada, então. Agora eu estou vendo a apresentação, daí eu consigo falar. Então, pode passar o próximo. Então, para dizer quem sou eu, né? Eu sou mestre em comunicação e informação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né? E doutor em comunicação e semiótica pela PUC de São Paulo, né? O meu grupo de pesquisa chama-se Grupo Hipermídia e Linguagem, né, o qual está cadastrado no CNPq, e eu criei esse grupo, e dentro da UFSC, né, eu criei um núcleo de estudos e produção hipermídia aplicados ao jornalismo, que a gente chama de NEFJOR, né? Então, as atividades do grupo Hipermídia e Linguagem se dão bastante via esse núcleo, né, que reúne basicamente pesquisadores em nível de graduação, mestrado e doutorado, né? E além de outras colegas professoras, né, eu também coordeno a rede de pesquisa aplicada em jornalismo e tecnologias digitais, a JORTEC, né, e faço parte do programa de pós-graduação em jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina. Então, basicamente, só para os meus dados aí, pode passar. O meu projeto de pesquisa atual, né? Eu estou trabalhando com narrativas complexas no ciberjornalismo, plataformização e narratividades. O que eu sempre me interessei, e, na verdade, a intermídia, já falei para vocês, faz parte do começo dos meus estudos, né? Que diziam respeito à criação literária nos meios digitais, né? E aí, nesse sentido, eu fiz um mestrado trabalhando com criação literária em hipertexto, né? A minha dissertação chamava-se Metáforas e Labirintos, a narrativa em hipertexto na internet, na qual eu estava estudando aquele tipo de criação que estava surgindo na literatura nos meios digitais. Ainda era o ano de 1994, 95, eu defendi em 98. Então, ali também eu conheci o Story Space, né, que foi um dos primeiros programas de criação em hipertexto, né, literário, enfim, ainda numa época em que a internet dava seus primeiros passos, né, mas já tinha estudos bem fundamentais sobre hipertexto. E uma coisa interessante é que a criação literária nos meios digitais está muito ligada ao próprio surgimento do Story Space, né? Diz a lenda, é verdade isso que eu vou dizer, que quando criaram esse software de criação em hipertexto, Story Space, os autores estavam interessados em ter uma ferramenta com a qual eles pudessem colocar nos meios digitais
algo que eles já produziam, enfim, e com perspectivas de multilinearidades, né, multissequencialidades, enfim. E também lembro que o Story Space foi criado, um dos criadores foi o J. David Bolter, né, junto com o Mark Bernstein, da Eastgate, né, que foi essa editora do Story Space. Enfim, mas o que acontece? Depois fiz o doutorado, onde eu continuei trabalhando com criação literária em hipertexto, e daí eu me aprofundei mais no software Story Space, numa tese que eu intitulei Escritura em Hipertexto, uma abordagem do Story Space, e foi aí no doutorado que eu me aproximei da ideia de intermídia, né? Bom, vou voltar a ela em seguida, mas só para fechar aqui a proposta desse projeto de pesquisa atual. Desde que eu entrei no curso de jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina, eu tenho interesse em estudar como é que o jornalismo conta nos meios digitais, né? Como é que se conforma essa narrativa digital jornalística, como é que o jornalismo explora, né, a hipermídia, né? E, claro, naturalmente que eu desemboquei na multimídia, na convergência de linguagens, né? E aí eu trouxe bastante o que eu já tinha pesquisado e coisas que eu tinha me apaixonado lá no doutorado e no mestrado, enfim, que dizem respeito a essa combinação de linguagens nos meios digitais, né? Mas então agora o meu atual projeto de pesquisa continuo investigando como é que o jornalismo cria e remodela, né, as formas de contar nos meios digitais, mas agora a gente necessariamente inclui as novas tecnologias de produção de conteúdo, né, como realidade aumentada, realidade virtual, imagens esféricas, né, quanto plataformas como ambiente de produção e distribuição e de compartilhamento de conteúdo. Então, isso está dentro desse objetivo do meu projeto de pesquisa atual, né? Então, são dinâmicas que trazem reconfigurações nos modos de produzir, visualizar e experienciar as narrativas da contemporaneidade, né? E no meu último pós-doutorado, né, o segundo pós-doutorado, eu fiz em 2019, junto à Universidade Autônoma de Barcelona, estudei com o professor José Maria Catalá Domenech, trabalhando conceitos de imagem complexa, de imagem interface, teoria da interface. Eu trabalhei com uma ideia de narrativas complexas, para tentar, então, pensar essas narrativas nos meios digitais e que envolvem, né, essas novas tecnologias, esses novos espaços, essa concepção da interface, né, que o professor Catalá trabalha muito bem. E coloco a intermídia, né, dentro dessa ideia de narrativas complexas, né, porque para mim a intermídia, e aí eu entro no ponto de vista, no aspecto mais da convergência mesmo de linguagens, né, ou do que eu chamei de fusão conceitual, né. Então, para a gente tentar ver essas formas expressivas da contemporaneidade, o que a intermídia nos ajuda como ferramenta conceitual para entendê-las, né? Pode passar o próximo. Então, parcerias, né, e coautorias, enfim, eu vou deixar aqui para quem quiser, né, eu tenho trabalhado com alguns outros autores, eu fui do mais recente para o mais anterior, né, então eu tenho trabalho com doutorandas, né, minhas, a Lia Pagotto, com análise de redes sociais, né, com desinformação no jornalismo, com a Kelly Vinks, tenho trabalhado com jornalismo long form, com mediações algorítmicas, com a Ana Marta Moreira Flores, com inovação no jornalismo, né? Não vou citar todos, mas, enfim, o
o Carlos D'Andrea, né, que a Vanessa citou, então aí um ganchinho, né, eu e ele editamos um livro lá em 2011 chamado Jornalismo Convergente, né? Então, a gente trabalhou com convergência jornalística, né? E no Rio Grande do Sul, ainda no meu mestrado, eu trabalhei com o professor Sérgio Caparelli, onde quando a gente escreveu sobre literatura digital para crianças, né? Pode passar. Os meus objetos de pesquisa atualmente, eu trabalho com essa evolução dos formatos noticiosos na hipermídia, né, com convergência de linguagens, com uma experiência estética do ciberjornalismo, né, a questão das narrativas complexas, interface e imagem complexa, redes de mídia social como espaços de produção, distribuição e consumo, e narrativas intermídia, né? Pode passar. E aí agora eu queria, então, nas minhas principais referências bibliográficas, né, me aproximei da intermídia e do Dick Higgins ainda no meu doutorado, né, lá em 2001, né? Em 2001, eu fui fazer um doutorado sanduíche em Singapura, onde eu trabalhei com o professor George Paul Landau, que estava dando aula lá na Universidade de Singapura, e ali eu pesquisando, enfim, né, cheguei ao Dick Higgins e à intermídia, né, que eu já tinha visto num texto do Júlio Plaza, na tradução intersemiótica, que para mim também é um texto bem fundante, né, dentro dessa construção, enfim, né, que eu tento fazer para ver como é que se dá essa fusão conceitual ou essa combinação de linguagens, né? E daí, eu me lembro que lá em Singapura, era 2001, o ano que eu estava lá, a gente ainda não tinha tanta facilidade de pegar textos online ou bibliotecas online, enfim, né? Tinha alguma coisa, mas o primeiro livro, a gente tinha uma possibilidade que eu achei muito bacana e eu nunca esqueço disso. Eu queria ler um texto do Dick Higgins chamado Horizons, né? E eu vi a Universidade de Singapura, ela tinha um convênio, enfim, né, uma parceria com universidades em várias partes do mundo, e eu busquei esse livro materialmente, né? Pela internet, eu fiz o pedido e esse livro estava na Universidade da Califórnia, né? Um exemplar desse livro, e eu pedi para me trazerem. E em 2 dias me chegou o livro, Horizons, né? Do Dick Higgins. Isso foi uma coisa que eu nunca vou esquecer, porque na época era uma coisa assim, meu Deus, em 2 dias eu consegui um livro que está no outro lado do mundo, porque Singapura é do outro lado do mundo, né? Então, isso foi muito legal. É claro que eu copiei o livro, né? Não devia dizer aqui, mas, enfim, copiei um monte de coisas, né? E o livro foi muito definidor de muitas coisas que eu comecei a pensar sobre essa coisa de como a literatura se conformava nos meios digitais, da convergência de linguagens, enfim, né? Pode passar. Bom, peguei a capinha aqui, né, do Horizons, né? O outro livro que me marcou muito, né, naquele momento foi Tradução Intersemiótica do Júlio Plaza, onde ele fala, né, de tradução como transdução, enfim, e ele tratando, né, da arte eletrônica, da criação, então era eletrônico ainda, a gente pouco usava lá nos anos 2000 o digital, se falava em arte eletrônica, se falava em videotexto, então, e o Júlio Plaza, ele viria a falecer logo em seguida, ele lança esse livro em 2001, em 2013 ele morre, né? É um livro bastante, que me marcou bastante também, que me ajudou muito a entender essa convergência de linguagens e de meios, né? O outro livro que eu destaco aqui nessa conversa com vocês é o livro do Antônio Rezetti,
chamado Ensaio sobre o Texto Poético em Contexto Digital, né, onde ele também fala de intermídia, né, como intersecção de códigos, né, e fala da relação entre a criação textual no ambiente tecnológico, né, e a poesia na cultura informática, enfim. Então, só para citar aí 3 coisas que foram muito importantes para eu estudar, né, intermídia e tal, e algumas coisas que eu trouxe depois para os meus estudos em jornalismo, né? Pode passar. Também, então, primeiro texto, eu acho que eu escrevi, em que eu usei a ideia de intermídia, eu chamei de narrativas intermídia, aquelas... em 2002, isso, né? Eu apresentei acho que foi numa Compós, que é o congresso, né, dos programas de comunicação, né? Estava trabalhando com criações poéticas nos meios digitais e comecei a pensar que seriam como a gente poderia ver como narrativas intermídia, né? Usei as ideias, né, de remediation do Bolter e do Grusin, né, também para falar dessa remodelação de meios e tal, né? E intermídia, então, eu comecei a pensar naquelas obras que estavam nascendo da fusão conceitual de meios anteriores, né, numa intersecção de linguagens, né, para usar um termo mesmo que o Higgins também usava, né, intersecção de linguagens, né. Nesse primeiro texto de 2002, eu falo sobre uma poesia intermídia, né, que era como o Filadelfo Menezes e o Augusto de Campos estavam entendendo a criação poética nos meios eletrônicos, né, que vinha já desde a década de 70. Enfim, então, não falei para vocês, mas a Lúcia Santaella também é uma das minhas referências, né? Acho que a Lúcia Santaella tem uma visão e uma forma de passar o conhecimento sensacional, né? Então, quando ela fala de multimídia e de intermídia, né? De hipermídia, né? E também, em seguida, passando para o jornalismo, eu já começo a trabalhar a ideia, então, de como é que as primeiras coisas que a gente via, né, aquelas infografias que passam, né, infografia que a gente conhece como, tipo, gráficos visuais contando alguma história, alguma notícia, enfim, né, como é que passa para os meios digitais, e aí eu achei que isso também era bem interessante para representar uma combinação de linguagens própria do meio, né? Então, fui trabalhando um pouco nesse sentido. Deixa eu ver o chat aqui para ver se eu já não estou... não! Passando aqui, tu me avisa, tá? Pode passar o slide? Bom, só para... Vocês todos devem conhecer, né, o clássico, né, ilustração do Dick Higgins, né, sobre a intermídia, né. Eu encontrei agora na pesquisa para essa conversa com vocês, porque eu queria pegar algumas imagens, enfim, essa Fondazione Bonotto, e aí só pode passar o próximo. Queria mostrar para vocês... não, é o outro. Aí tem pode passar o outro. Esse aí, nesse site da Fondazione Bonotto, eu achei legal trazer para vocês, assim, que vários artistas, eles fazem intervenções sobre aquele clássico, né, modelo do Dick Higgins, né? E eu peguei só 3 aqui para mostrar para vocês, mas eu achei muito interessante, né? Porque daí tem essa leituras, né? Leituras / intervenções sobre essa, que para mim é uma das configurações mais, enfim, básicas, né, da intermídia. Então achei isso aqui muito bacana, né? Depois pode passar o próximo. Sobre o Júlio Plaza, né? O Júlio Plaza trabalhava com arte eletrônica, com videotexto, né? Então, trouxe, abro aspas para ele aqui, né?
quando ele diz que todos os fenômenos de interação semiótica entre as diversas linguagens, a colagem, a montagem, a interferência, as apropriações, integrações, fluxos e refluxos, interlinguagem, dizem respeito às relações tradutoras intersemióticas, que não se confundem com elas, né? Trazem, por assim dizer, o germen dessas relações, mas não as realizam, via de regra, intencionalmente. A tradução intersemiótica estaria na linha de continuidade desses processos artísticos, distinguindo-se deles, porém, pela atividade intencional e explícita da tradução. Pode passar o próximo. Eu acho que o Júlio Plaza, para mim, continua sendo, acho que entre os brasileiros, e quando a gente pensa nos meios eletrônicos e em como o concreto vai para o eletrônico, enfim, ou o físico vai para o eletrônico, né? Como é que se dá essa transformação e essa leitura, releitura e transcodificação e transdução. Eu acho que ele é um dos grandes autores assim, para a gente trabalhar, né? Eu trabalhei um pouco com ele no meu doutorado, né? Trazendo para o jornalismo, eu trabalho um pouco na questão justamente de convergência de linguagens, enfim, né? Mas eu acho que ele tem muito ainda que ser, né? Não é uma conversa hoje sobre, é só uma coisa, pinceladas, né? Vamos dizer que a gente está falando, mas eu acho que o Júlio Plaza ainda tem muito que ser estudado, porque é uma grande referência, né? Então, pode passar o próximo. Bom, interesses em perspectivas, né? Eu já falei um pouco sobre isso, enfim, né? O que eu estou trabalhando, narrativas intermídias, narratividades, né? O potencial de narratividades das mídias sociais, enfim, e a questão das narrativas complexas e da convergência de linguagens e de ambientes narrativos, né? Então, acho que isso são coisas bem interessantes. Eu também trabalho com jornalismo imersivo, né? Jornalismo em realidade virtual e em realidade aumentada, enfim. Então, basicamente, eu acho que pode passar o próximo. Coloquei aí algumas coisas de referências, enfim, né? Alguns links, algumas coisas. Depois, se vocês quiserem, fiquem à vontade para posso deixar esse material com vocês. Mas basicamente é isso. Espero que eu tenha dado uma noção assim, né, do que eu estou trabalhando, e agora, claro, vai ser bem legal trocar ideias com todos vocês, porque, nossa, coisas muito interessantes assim. Muito obrigada. Nós é que agradecemos, Raquel. Excelente a tua exposição. É curioso que tu começaste falando, né, eu venho do jornalismo e tal, quase como uma justificativa. Olha, a coisa vai soar muito diferente, mas a gente vê que não. Conforme tu vais avançando na tua apresentação, a gente vai vendo que estamos exatamente no mesmo território, né? E isso é muito gostoso, como eu disse para o Tiago antes, é aí que a gente percebe, né, que estamos todos no nicho correto, e a relevância e o sentido que faz um encontro como esse. Então, eu já tenho foro privilegiado, digamos assim, com os painelistas, porque já estava em contato com eles antes, né, e já tenho todos os contatinhos ali para procurá-los depois. Então, eu abro agora os 15 minutos restantes que nós temos para perguntas e comentários dos nossos participantes. Ou, e claro, para trocas entre os painelistas também. Fiquem à vontade. Não temos nenhuma... Eu tenho. Tô abrindo o microfone. Espera que eu estou abrindo meu microfone. É que eu tenho tanta coisa que eu queria falar que, assim, ó, se não entrar logo, eu já vou tomar conta. Na verdade, assim, ó, em cima daquilo que tu falaste, acho que quando a Raquel começou, né, do jornalismo, e, enfim, eu já fiz banca com a Raquel, não sei se ela vai se lembrar, aqui na Unisc, nós fizemos uma banca de jornalismo imersivo, né, foi daí que eu também me lembrei, né, de chamá-la. Uhum.
Então, parece que é uma coisa distante, mas não é, né? E eu acho que o legal é isso, é o modo como a intermedialidade nos conecta, né? Não como nos separa, né? Quando a gente se encontra, ela nos conecta. Mas eu vou te perguntar uma coisa, Raquel, mas assim, é uma pergunta que até eu tinha preparado para fazer para, né, a mesa que eu vou mediar, né? Que é uma pergunta assim, é um pouco capciosa, sabe? Mas ela ao mesmo tempo, essas perguntas elas costumam ser divertidas. Que é assim, sabe, tipo aquelas perguntas assim, a gente tem que dizer uma palavra, a pessoa tem que responder rápido, né? Mas tu terias uns... Isso vale, pode ser para o Thiago, para a Thaís, para a Vanessa, né? Tu tem um sinônimo para intermedialidade? Se tu fosse usar um sinônimo, qual seria? Rápido não vai ser essa resposta. Eu penso em fusão conceitual, sabe? Mas é muito mais do que isso, entende? Então, eu até tenho medo de usar fusão conceitual. E aí, mas eu usei fusão conceitual, sabe? Porque também tem a questão da intersecção, né, de linguagens. Mas, realmente, eu acho que teria que pensar um pouco mais para a gente achar aquele sinônimo adequado. Será que tem, né? Eu não acho. Eu acho difícil, porque, na realidade, a palavra intermedialidade ela é tão ampla que ela abrange não só ferramenta, conceito, tipo de interação. Então, eu também não sei usar, não saberia achar um sinônimo, não. Só para bagunçar o coreto aqui, posso, Ana? Já que bagunçou geral, vamos bagunçar. Essa é uma provocação importante. Uma vez a gente estava no grupo, um dos subgrupos, eu e a Jeane, conversando sobre transmídia e intermídia, e falando das dificuldades de não assumir uma generalidade, não é sinônimo, e ao mesmo tempo pensar o que pode se tornar produtivo para observar os fenômenos. Eu fico pensando que tem diversas abordagens mesmo, né? Assim, tem uma abordagem que é de linguagem, talvez o que o Thiago chama de fronteiras, assim, de pensar que há linguagens com matrizes de linguagem de natureza distinta da imagem, da palavra, da ação, do drama, da performance. E a gente pode olhar, então, para a intermedialidade. Por isso que eu tendo a achar que o conceito é mais produtivo como olhar para fenômenos, do que tentar definir o que é. Assim. E aí, nesse sentido, que esses fenômenos possam abraçar tanto o aspecto da linguagem, quanto da materialidade, e isso talvez seja bem importante para o campo da comunicação. Eu fico olhando, talvez seja o meu olhar de comunicação e literatura. Eu sinto, quando eu estou nos eventos da literatura, eu sinto que tudo se torna sobre a linguagem e pouco sobre a materialidade, sobre a modalidade. E quando eu estou na comunicação, é meio que o invertido. Eu sinto que tudo se torna sobre os meios, as plataformas, e pouco se fala sobre aspectos de linguagem e de matrizes. E o que eu penso que é o inter é o atravessamento entre esses campos. Então, eu acho difícil definir algo como constitutivo específico, porém, acho importantíssimo definir que está no eixo de correlação, a gente tem chamado muito de mediação para nós lá, assim, porque é um conceito precioso para a área da comunicação, mas eu acho que ele não é produtivo só na comunicação, não, assim, de pensar os atravessamentos ou talvez as relações. É um olhar relacional para os aspectos de linguagem, de materialidade. Eu fico achando que, assim, quando eu olho desse jeito, eu consigo ver sentido no teatro, eu consigo ver sentido na arquitetura, eu consigo ver sentido na comunicação, eu consigo enxergar
na literatura, nos textos, olhar para as relações entre esses aspectos de linguagem, de matrizes de linguagem, que podem, às vezes, ser lidos de um modo normativo, fechado, e olhar para as relações disso com as materialidades, tanto no eixo da produção, o Tiago lá falando de como ele faz o teatro acontecer, né, do lado da performance, do pensar e do produzir, quanto para nós, no lado de crítica também, né, assim, de conectar esses elementos, colocar em relação. Quando eu descobri, via a minha entrada lá em 2016, Thaís, que eu participei da reunião lá com o Klaus, que ele veio, e que eu fui e descobri os textos da Irina, eu lembro da Irina Rajewski falando no evento lá no CAD2, eu achei muito incrível o quanto essa ideia coloca um caráter de acontecimento, performance, e não de algo que tem a natureza fechada e propriamente constituída. E que nós, da própria crítica, vamos ter que elaborar isso como um gesto de olhar para os objetos. Eu acho que eu não resumi nada. Eu acho difícil colocar um sinônimo para intermedialidade, mas se eu tivesse que resumir esse aspecto da relação entre os campos da materialidade e a linguagem, é um aspecto importante, assim. Vanessa, só para completar, não, você falou em performance, né? E eu nunca esqueço que o Dick Higgins fala da performance, é ali e na colagem, enfim, que ele diz, não, isso é intermídia, né? Há intermídia aí, né? E justamente essa questão da performance, então, né? Que acho que é bem interessante a gente lembrar disso, né? Que basicamente essa ideia o grupo Fluxos, enfim, né? Aquele momento em que muita coisa estava acontecendo e muitas ousadias também, né, para se quebrar com alguns paradigmas anteriores e tal, enfim, e se pensar também de outras formas, né? E a questão da performance eu acho bem interessante no pensamento do Dick Higgins mesmo, né? Que tu estás com a palavra, Raquel, tem uma pergunta aqui que a Carolina fez para ti aqui no chat, ó. Pensando em narrativas complexas. Eu acho que o Tiago ia complexas... falar também. Ah, perdão, Tiago. Esse microfone ele sempre fica mudo em algum momento, perdão. Atrás. Mas eu ia dizer só que é difícil mesmo, eu também não conseguiria um sinônimo assim rápido, né? Quando eu falo em fronteira, né, às vezes dá ideia de limite, mas é porque também me remete a atravessamento, a cruzamento. Tem um termo que ficou lá na década de 90, que é o cross-mídia, né? As mídias cruzadas. A gente já não usa tanto assim, né? Mas eu acho que é difícil. Talvez o bonito seja esse leque aberto o tempo inteiro, né? Era só isso. Com certeza. A abertura é sempre muito produtiva, né? Então, eu queria passar essa pergunta aqui que a Carolina colocou no chat aqui para a Raquel. Pensando em narrativas complexas, existe uma perspectiva de desdobramento / aproveitamento dos news games na contemporaneidade, especialmente entre os mais jovens? Obrigado pela pergunta, Carolina. Eu acho que os news games eles fazem parte do que eu estou entendendo como narrativas complexas, em que a gente tem ambientes que são interconectados, né? E que também são ambientes de experiência, né? O que é o news game se não uma oportunidade de experiência com o próprio conteúdo, né? Mas é claro que a gente não tem experiência só com news games, né? Apenas lembro, né? Que como ambiente de experiência, né? Eu classifico esses ambientes em que a gente está inserido e em que a gente lida com os conteúdos, né? Como uma parte bem importante do que eu defino como narrativas complexas, e especialmente porque a gente está em interfaces de colaboração e interconexão, né? E os news games fazem parte disso. Narrativas complexas, para mim, abrangem todo um conjunto de conteúdos, de narrativas, de formas de contar,
que a gente está desenvolvendo nesse nosso mundo hiperconectado, com tecnologias que cada vez nos desafiam mais, com redes sociotécnicas, né? E com plataformas, enfim, que também nos fazem pensar em como trabalhar com elas, né? Para o jornalismo é um desafio, assim como o Newsgame é um desafio para o jornalismo, né? Até hoje a gente, mais na contemporaneidade, a gente está vendo, bom, o jornalismo nos ambientes digitais, em grande parte, tem apostado nos newsgames também. Isso é bem interessante, né? Mas eu acho que faz parte desse contexto, né? De uma complexidade das narrativas que envolve todas essas coisas e um pouquinho mais. Enfim, espero ter te respondido, Carolina. Eu, particularmente, sou uma estudiosa de narrativas, então estou muito interessada no teu trabalho, Raquel. Foi um grande achado te conhecer e conhecer um pouquinho do teu trabalho aqui. Temos algum outro comentário, alguma outra pergunta aqui para os nossos panelistas? Não? Bom, como nós já estamos chegando no final do nosso tempo, a não ser que a nossa chefe, Ana Munari, nos autorize a ficar aqui até a palestra, a conferência não casualmente, temos a conferência da Lúcia Santaella, às 19 horas, né? Mas até lá eu acho que a gente precisa esticar as perninhas, e quem quiser fazer um networking ou tomar um chimarrão virtual, a sala de bate-papo está aberta lá pela entrada do hall, né? Não pelo link dos conferencistas, aí tem que fazer o login lá na plataforma do hall de entrada. Então, reitero o convite para participação, né, para assistir a conferência da professora Lúcia Santaella às 19 horas, no Auditório Central, e também faço o convite para... A Ana já havia feito um spoiler, digamos assim, né, do lançamento do livro que nós traduzimos, o professor Lars Elstrom, que será lançado na sexta-feira, é sexta, né? Isso, sexta-feira, às 19h30, tá? As modalidades da mídia 2. Então, um livro que nós acreditamos vai ser um grande acréscimo para os estudos de intermedialidade, foi traduzido a várias mãos, mas aí falaremos mais sobre isso na sexta-feira. Então, infelizmente, o tempo é sempre curto para, né, dar conta de coisas mas acho que nós tivemos 2 horas extremamente produtivas, muito gratificantes, pelo menos para mim foram, porque trouxe muito aprendizado e, acima de tudo, um conhecimento desses trabalhos que já vêm sendo desenvolvidos há tanto tempo e que, digamos assim, traz um calorzinho para o nosso coração, que faz a gente perceber que, não, de fato, nós não estamos sozinhos, nós estamos perseguindo coisas que fazem sentido e que, na verdade, vários colegas têm colocado em prática, para além daquela conversa que às vezes fica só nos registros oficiais das universidades, né, a interdisciplinaridade, né? Todo projeto nasce com essa palavrinha e quando a gente quer colocar as coisas em prática, às vezes esbarra numa série de obstáculos, né? Então, ver os trabalhos de vocês, as pesquisas, os projetos, os grupos, com tanta produção, tanta coisa bacana e importante sendo feita, é realmente muito, muito gratificante. Então, foi um prazer muito grande participar dessa sessão com vocês, e espero que nós tenhamos ainda muitas possibilidades de trocas. Muito obrigada, uma boa tarde a todos, uma boa tarde, final de tarde, né? Um minuto. Sim, claro. Antes de ir embora, vamos abrir a câmera e fazer um print de todo mundo? Sim, Verdade, Vamos, verdade. pessoal. Vamos. Oi? Não sei fazer isso, não. Você não precisa fazer tu nada, já tá? É tá, só você não precisa ficar fazer aí e sorrir. Você está perfeita. Isso, você está linda. Sorria. Quem quiser, então, por favor, abre câmera. Atenção, atenção, que nós vamos fazer o print. Pode todo mundo aí fazer, né? Vamos Quanto mais abrir, print, gente, melhor. os participantes. Vamos abrir, um minutinho. Um minuto de Alex. timidez. Ô, Alex, tá aí? Júlia! Oi, Júlia! Que bom te Cadê a ver. Júlia? A Júlia!
Onde? Oi, Gente, oi. eu não estou vendo a Júlia, gente. Ah, ela tá abaixo do Alex para mim. Não está aparecendo para mim, não, que injusto. É que Põe tem mais Eu não gente tô vendo fora. ninguém. Põe Como é que faz? como é que chama? Põe no mosaico. Mas tá no mosaico, gente. Tá no mosaico? E não tá aparecendo? Uai, Que droga. aqui Tá, tá. eu vou. Júlia, beijo. Vamos lá? Print, Fazer então. prints? Quando fez X? Ok, feitas as fotos, então. Eu até cãibra na bochecha, viu, gente? Só Mesa Maravilha. maravilhosa. Muito obrigada, gente. Excelente. Então, Obrigada continuaremos também. participando do evento e amanhã temos mais mesas maravilhosas. Obrigada pela presença Sim. de todos. Obrigada, gente. Um abraço, pessoal. obrigada, Tchau, tchau. obrigada, gente. Obrigado, até amanhã. Até.